Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa última aula do curso de correção de IPTU e ITBI. Bom, então como eu havia prometido, essa aula é sobre o laudo do ITBI, né? Então é uma avaliação, eu vou transcorrer para vocês aqui, vamos passar pela parte da inferência, é um apartamento, tá? De padrão médio alto, né? Na rua Sambaíba. Então, apartamentos de valor agregado alto, ou médio alto, né? E a gente vai passar ali pelo laudo, tá? Pela inferência, nós vamos começar lá na inferência, né? Vamos passar toda essa parte aqui de caracterização, que tem, enfim, que nós já batemos muito como fazer, vocês têm alguns exemplos aí. E aqui, olha, aqui é a página das variáveis, né? Então, a localização eu tirei a planta de valores genérico da cidade do Rio de Janeiro, tá? Igual ao nosso 7.200, acima de 7.209 é superior, inferior abaixo de 7.209. A idade aparente, que é o fator depreciação, para lembrar, ele é resultado, o fator depreciação é resultado da idade e do estado de conservação, tá? Então aqui, olha, reparos importantes a se fazer, igual ao nosso, o fator, nós chegamos a 0,83. Reparos simples importantes é superior, é um pouco melhor que o nosso, né? Então 0,88. E o novo regular, né? Ele é muito superior, deu 1. Então quer dizer, aqui a gente, o fator depreciação, que eu calculei aqui, tá? E a amenidade que nós levamos em consideração, padrão constitutivo de acabamento, basicamente, né? E o número de vagas de garagem, o padrão do condomínio também, tá bom? Então, aqui está a base, o nosso quadro 1 que a gente alimenta. Alimentei os valores, está aqui, os valores de mercado, a área, o valor unitário sai automático, alimentei com os links de cada amostra, o endereço, valor venal, o código, o tipo que é apartamento, número de quarto, número de suítes, número de vagas e o lazer de condomínio, sim ou não. Tá? Todos eles têm lazer, então isso é mais para uma informação. O que realmente contribuiu para o fator amenidade foi o padrão de acabamento. Tá? Então o padrão de acabamento realmente contribuiu para a nota de amenidade. Então o valor de padrão de acabamento que realmente contribui para a nota de amenidade, como eu já falei. Então, aqui o estado de conservação, junto eu defini todos superiores, ó, novo ou novo regular. Igual regular reparo simples, né? Eu defini o regular reparo simples. Novo regular superior igual regular reparo simples, né? Então, basicamente esses dois que eu coloquei. Ou novo regular, são três, né? Novo regular, que são superiores, e regular reparo simples, que é o meu, igual ao meu, tá? E aí eu dei a nota, tá vendo aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Para os novos, né? Novo, 85, 0,85. Para novo regular, 0,90, né? Quanto mais próximo de 1, igual ao nosso. Igual ao nosso, 1, né? Que é regular reparo simples, regular reparo simples, né? Então todos esses aqui são 1, ó. Fator amenidade 1, tá? Que tá tudo muito igual ao nosso. Muito bem. Idade, todos eles em torno de 10 e 15 anos, os muito mais novos, com um valor superior, a idade aparente superior, a gente vai colocar aqui, ó, 5 anos de idade, são os mais novos. Então a diferença vai de 5 até 15 anos no máximo, né? De 5 a 15 anos, 5, 10 e 15 anos é o intervalo das idades. E é óbvio que a gente já falei isso, que quando você preenche a idade, e o fator útil, a idade de vida útil de 60, automaticamente vai me dar a idade barra vezes vida útil. E esse fator aqui, eu alimento a Rosheide junto com o estado de conservação. Então eu alimento esses dois fatores e vai me dar o fator depreciação, né?
Então aqui, ó, 0,97, 0,88, 0,97, 0,93. Esse é o fator de depreciação que eu vou usar lá para os meus cálculos, né? É exatamente esse fator aqui, né? Então veja, ó, igual ao nosso, ó, o nosso vai ser 0,83, olha, porque é regular reparo simples, 15 anos de idade. Então, com 15 anos regular reparo simples, é esse aqui, ó, o nosso fator do nosso avaliando é 0,83. Então, todos esses aqui são superiores, ó, 0,97, 93, 88, né? Todos esses são superiores. 0,83 é o igual ao nosso, que é o pior deles. Tá? O nosso, ele precisa de reparos simples, ele precisa de uma reforma. Simples, mas precisa. Então, eu defini regular reparo simples, ok? Valor de mercado, preenchi. Essa tabela aqui, então, vai me dar, que é o último quadro, que é o quadro número 4, vai me dar os fatores para eu preencher. Localização, que é direto, peguei todos ali da Sambaíba, todos na rua Sambaíba, então é tudo igual, tá? Tirando um ou outro aqui, todos são iguais. Depreciação e a amenidade. Aí colei as fotos das minhas amostras, tirei a minha inferência. Então aqui está a minha inferência. Tá certo ou não? A minha inferência. De novo, grau 3 de fundamentação, porque eu estou usando 4 variáveis. Então, K, 4 mais 1, 5, 6 vezes 5, 30. Então, a tabela 2, o item 2 da tabela 1, da NBR 14.653/2, me diz que, para o grau de fundamentação 3, eu tenho que usar 30 amostras para 3 variáveis, que é a área, a localização, a depreciação e a amenidade. Eu estou usando 3 variáveis. Então, veja. Aqui eu coloquei todas as minhas amostras de localização. A diferença, tem algumas aqui que são melhores que a minha. Olha aqui, ó. Praticamente a minha é 7.209, mas tem algumas que são 7.250, que é um pouco melhor. Mas a diferença é muito pouco, né? Mas mesmo assim eu considerei, porque há uma diferença, tá? Aqui não tem muita divergência na localização, não, né? Há as áreas e a depreciação, a fator depreciação, né? Então, o meu apartamento está em torno de 250 metros. Então, eu escolhi a partir de 200 metros, 197, 180, na verdade, ó, até 300 e pouco, né? 300 e pouco metro quadrado. Tá aqui, 330, acho que é o maior. 330 é isso. Tá? De 180 a 330. Tá bom? Foi a margem da área que eu escolhi. E os T's calculados. Quem que vai me dizer se eu estou escolhendo certo esses padrões, códigos alocados ou esses números da área? Os T's calculados, né? As notas dos T's calculados, né? De novo, depreciação, coloquei aqui, que é a diferença de idade que eu falei para vocês, vai de 5 a 15 anos. O nosso é de 15, quanto melhor do que o nosso 10, ou muito melhor 5 anos. E o padrão construtivo também, basicamente, eu tirei 3 muito básicos. Regular, reparo simples é o nosso, é igual. Um pouquinho melhor novo, regular, e muito melhor novo. Pronto, foi só isso. Não criei muitos níveis, não. Quanto mais níveis você criar, pior. É melhor você começar com quanto menos níveis, melhor, né? E aí, porque a inferência, ela, quanto muito mais informação, ela diverge muito. Então, é melhor você agrupar e fazer o seu código alocado com 3, no máximo 4 faixas de notas. Eu fiz aqui com 3. A mesma coisa a amenidade. Eu fiz 1 igual ao nosso, 0,9 um pouco melhor e 0,8, 0,85 muito melhor, tá? E foi isso daí, 0,85, 0,88, 85, tá? Então é 1, 0,90 e 0,85. Esse foi as minhas notas de amenidade. E aí joguei na minha planilha os dados do meu avaliando, né? Ele tem 285 de área, 7.209 da localização, tem uma outra localização de 7.250, muito coladinho, muito igual, mas tem uma diferença. O 0,83 é o fator depreciação, que é o pior de todos, e 1 de amenidade. Então deu R$14.600 o metro quadrado, né? E aí eu vou conferir a minha inferência para ver. Ó. Então olha aqui, ó. Então de cara, correlação, determinação e determinação ajustados, tudo fortíssimo. Tudo acima de 0,90.
fortíssimos. F crítico, olha aqui, ó, 116, então o mínimo é 2,75, 116, muito bom. Grau de fundamentação 3 para o F de significância. Por quê? F de significância 0,00 colado no zero, muito menor que 1%. Né? Então, de novo, o que isso significa? O modelo como um todo tem isso aqui de erro, ó, isso aqui verifica o erro, muito menor o erro que 1%, colado em 0% de erro do modelo inteiro. Né? Então, altíssimo, fortíssimo aqui, valores altos de correlação do modelo, a correlação geral do erro do modelo, que é o F de significância também no grau 3, e para ter grau 3 de fundamentação, o teste de significância bicaudal, ele tem que estar, o T calculado dele, de todos eles, tem que estar acima de 1,70. Todos eles aqui passam de 1,70. Olha aqui, ó, interseção 1,9, 2, 1,80, 5 e 3. Todos passam. Então eu passei todos eles tranquilo aqui, tá? Então eu vou verificando aí, ó, aqui, ó, daqui que eu tirei aquela... Luciano, como é que você sabe a correlação? A correlação está fortíssima, a determinação está fortíssima e a determinação ajustada estão fortíssima. Da onde você tira? Eu tiro daqui, ó, dessas tabelinhas aqui, ó. A correlação, para ela ser fortíssima, ela tem que estar acima de 0,90, né? A determinação ajustada para ser fortíssima tem que estar acima de 0,80. Ela está assim, tá 0,94. E aqui para ser fortíssima, ajustada ela tem que estar acima de 0,72. Ela está 0,94. Então todos estão fortíssimos. Tá? É daqui que eu tiro. Todos estão fortíssimos. T calculado daqui que eu tiro, que eu confirmo T calculado. Ó. Todos os T calculados têm que estar acima de 1,70 para o grau 3. Todos passaram, todos estão acima de 1,70. Né? Teste da micronumerosidade. Eu usei 2 códigos alocados, que é a amenidade e a depreciação. Para eu usar 2 aqui, ó, eu coloco N igual, né? E aí eu vou dar aqui um mínimo de amostras iguais aos meus elementos, tem que ser 6 amostras. Eu tenho muito mais que 6 amostras, né? Com idade, em torno de 15 anos de idade, com reparo, estado de conservação regular, reparo simples, né? E a localização igual. Então tem muitos iguais aqui, muito mais que 6. Então não tenho micronumerosidade. Não existe micronumerosidade. Os T's calculados passam todos, então eu estou dentro, passam para o 10% de bicaudal, que é o 0,70, então 1,70. Então acima de 1,70 para o T crítico de cada uma das variáveis, passando, tendo o mínimo, né? Eu estou no grau 3. E é o que aconteceu. Então eu estou verificando aonde eu estou tirando isso do item 5 da tabela 1 da norma 14.653. É o teste bicaudal. Então o teste bicaudal que vai me apontar o T crítico para cada um os T's críticos calculados. Os T's calculados comparar com o T crítico de qual grau eu quero. Eu quero o grau 3, então tem que ser esse aqui. Tá, passou tudo. Passou tudo aqui, ó. Todos os T's calculados passaram para as variâncias. Então, para as variáveis. Agora, teste F de significância, confirmando aqui, olha, passou o F crítico, né? E o F de significância também passou, muito menor que 1%, tá 0,000, ou seja, eu estou no grau 3 também. Então, eu também ganho 3 pontos. Então, eu ganho 3 pontos aqui, ganho 3 pontos aqui, tá? Eu ganho 3 pontos em todos eles, no final eu vou ter grau de fundamentação 3. Teste de linearidade. Né? O teste de linearidade, olha, tende a uma reta, tá? Pelo gráfico, né? Não foi encontrado tendência de curva. Teste de normalidade, foi verificado que existe a normalidade, é uma nuvenzinha espalhada, né? Ela não está concentrada em um ponto, não tem um formato de uma linha de S, né? Então, realmente, existe normalidade. Além de que está dentro do intervalo permitido de dar mais 2, menos 2. Então, aqui, ó, mais 2, menos 2, todos eles estão aqui dentro. Então, tem normalidade, né? E automaticamente esse mesmo teste você pode verificar nesse gráfico, você pode verificar também que existe, se existe ou não homocidasticidade e autocorrelação.
não existe também, porque além de estarem dentro do intervalo, eles estão espalhados, como eu falei, pela nuvem. Então esse mesmo teste de normalidade está muito parecido. É o mesmo gráfico que a gente analisa para ver se tem normalidade, se tem normalidade, se não possui homocedaticidade de alta correlação, e também os outliers, né? É o mesmo, que mais à frente nós vamos ver. Teste de multicolinearidade, né? A multicolinearidade, como a gente falou, 80%. Esse aqui, ele passou um pouquinho, né? 2%, é 80%, ele passou muito pouco, então eu considerei ele, tá? Mas se eu fosse ser muito criterioso, ao pé da letra, eu não poderia aceitar, mas eu aceitei aqui como é um caso de IPTU, de TBI, tá? Que não é igual ao IPTU. O IPTU administrativo é muito mais criterioso, tá? Eu aceitei ele aqui, mas eu teria que trabalhar um pouquinho melhor essa inferência para chegar a menos de 0,80%, de 80%, que é 0,8, né? 0,8, tá bom? Mas eu aceitei aqui e disse que não existe a multicolinearidade, porque ela está ali no limiar dos 80%. Tá? Teste de pontos outliers e influenciantes. Veja, não existe outliers, não existe influenciante. Outliers a gente já viu, mais 2 menos 2 não tem. Agora, os influenciantes também estão muito baixos relativos, olha aqui, ó. Estão lá embaixo, 0, 1, e o limite é 40%, né? Então, eles estão, relativos aqui, estão muito baixos, então passou tranquilo, né? Tranquilo, essa inferência está muito boa, né? Tá? Por isso até que eu relevei aquela correlação, aquela correlação lá, tá? Que está 82, mas todos os outros índices estão passando com folga. Então aí calculei automaticamente o meu limite superior, a média, central e o inferior. Né? Então tá aqui, ó, R$14.600, que é um metro quadrado que a minha inferência calculou 14.600, né? Vezes 285, eu tenho o valor do meu imóvel, que é 4.162, em torno de 4.162. Então aqui é todo o cálculo para a precisão, grau de precisão, né? Que é o intervalo de confiança entre o arbítrio, né? O cálculo da amplitude do campo de arbítrio, está aqui, ó. Eu tenho que escolher entre a amplitude e o intervalo de confiança, né? Os dois a tabela calcula. O arbítrio é 30% pela norma, né? Ou esse cálculo todo que faz aqui em cima, o cálculo matricial aí em cima, né? Que a planilha já calcula e deu 5,74%. Ou seja, eu vou escolher esse aqui. Esse aqui é o que eu escolhi, que é o intervalo de confiança, e passou com certeza. Passou para o grau 3 de fundamentação. Por quê, Luciano? Porque foi muito menor que 30%. Tá? Como foi muito menor, foi 5,74% de margem de erro, né? Em torno da amplitude central, puxa, então ele passou para o grau 3. Né? Então a amplitude em torno do intervalo de confiança, 80% em torno da estimativa de tendência central. Tá? Então, por isso que nós escolhemos ali, quando a gente bota a análise de dados, tá? do Excel, nós temos que colocar 80%, não 95%. Lembrem, a gente tem que botar 80%. É daqui, é da norma. É mais apertado, é mais estreito, né, que 95%, tá? Então a gente coloca um intervalo de 80%. E dentro desse intervalo de 80%, a gente tem uma margem de 5,74 grau de precisão do laudo. Então, dito isso, olha aqui, ó, multiplico a área pelo valor unitário que eu achei, eu acho o valor do imóvel. Então o valor eu arredondo aqui, dá 4.160.000. 4.160.000. Aí em cima deste valor aqui de 4.160.000 é que eu vou calcular o TBI. Veja, o Estado me disse que o imóvel vale 6 milhões. Então aqui, olha, 8%, um imóvel desse, a faixa de TBI, ela é mais alta. A faixa de TBI vai de 3%, 5% ou 8%, dependendo do valor. Quanto maior o valor do imóvel, ele chega na faixa dos 8%. Esse imóvel aqui, o valor dele, ele já paga 8% de ITBI. Então, imagina, 8% de 6 milhões são 480.000. 8% de 4 milhões, 8 vezes 4, 32, são 320.000. Então, ele vai ficar em torno de 320.000 reais, ao invés de quase meio milhão. Né? Então, a gente está botando aí pelo menos aí uns 160, 170 mil reais
no bolso do cliente, como eu tinha já falado para vocês. Então aqui a metodologia, a folha da metodologia, tá? Que nós somamos 3 pontos em cada um, soma 18, por isso que nós temos grau de fundamentação 3 e grau de precisão 3. E finalizando, como eu falei a vocês, a conclusão para cumprir as exigências, principalmente para atender ao inventário e tal, né? E aí, o valor de mercado eu boto a lei, como eu cheguei, tá? No valor unitário e o valor de 4.160.000, né? E eu digo onde estão os cálculos feitos, todas as páginas, né? São quase 20 páginas de cálculo, de inferência. E aí aqui eu coloco o cálculo que o Estado fez. Olha aqui, ó. Eu puxo o cálculo de 6.300.000 vezes o apartamento, 6.300.000 de 8% dá R$507.000. R$507.000. Meio milhão de imposto, né? Isso à base do ITBI, calculado. Porém, como eu cheguei ao valor de mercado, pela inferência ali, coleta de 30 amostras, segundo a NBR, solicitamos o cálculo do imposto que tenha como base o valor de mercado. Então, veja, o valor de mercado cheguei em 4 milhões vezes 8%, dá R$332.000, tá? 332, a diferença aí de 170, por aproximadamente R$170.000 ou por em volta de, tá? Então, tendo concluído o presente laudo, em tantas páginas, subscrevemos. Então, aqui a conclusão, como eu tinha prometido a vocês, eu estou mostrando a conclusão do laudo, de um laudo, tá? O valor corrigido, eu faço o valor que é calculado pelo Estado, a Fazenda Estado, a gente tira pelo número do IPTU, nós retiramos lá no site, tá, da Fazenda do Estado, você faz, tira o cálculo, tá? Qualquer pessoa pode tirar o cálculo, tá, pelo IPTU do imóvel e copia e cola ali. E aí corrige com o valor de mercado que você achou aqui pela alíquota, a alíquota que você tem que escolher de acordo com o seu imóvel. Quando você tirar o cálculo aqui no site do Estado, vai aparecer a alíquota, né, que você tem que multiplicar. Então, você já vai tirar a alíquota daí, né? Ou então dá uma olhada na lei tributária estadual, tá? E aí, em anexo, as fotos, tá? E os documentos, matrícula, IPTU, tá? Matrícula, IPTU e eu coloco às vezes o termo do inventário, a guia da notificação do IPTU, certidão. Bom, pessoal, então é isso. Nós chegamos ao final do nosso curso de correção e impugnação do IPTU e ITBI. Então, mostrei a vocês como fazer a inferência estatística e avaliação de imóveis. Chegamos à conclusão dos imóveis, né, do ITBI, do IPTU, como fazer o cálculo. Passamos por todo no início, né, nós passamos por todo o informativo, as leis tributárias, informativo do valor venal e passamos toda a parte de conteúdo teórico, né, e prático, demos alguns exemplos de como fazer coleta de imóveis, coletar as amostras, até chegar na inferência estatística, para atender a norma grau 3 de fundamentação e 3 de precisão. Enfim, muito volume, muito material que vocês estão na mão, vocês receberam a apostila, receberam as leis tributárias, receberam também, além dos cadernos informativos e as leis tributárias, estão recebendo alguns exemplos de laudos de IPTU e estão recebendo as planilhas em Excel de cálculos e principalmente um modelo completo de laudo, da capa introdução até, passando pelos cálculos avaliatórios, até os anexos, um modelo completo de laudo de avaliação de acordo com a NBR 14.653, parte 2. Então, eu espero que você tenha gostado desse curso, tá? Espero que você assista às aulas e possa assimilar os conteúdos, os principais pontos de conteúdo do curso e até um próximo curso. Um abraço, tchau, tchau.